O vídeo de hoje é sobre terror nacional. É um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, na verdade. Eu tenho muita coisa pra falar sobre terror nacional, cara. Tem muitos expoentes aí, tem muita galera que eu tô curtindo muito ler. Eu tô lendo muita coisa de terror nacional, tanto em gibi quanto em livros mesmo, né? Mas eu trouxe aqui 3 livros que eu li esse ano que me marcaram muito. E agora eu vou meter a nossa intro pra quebrar o andamento do vídeo. O primeiro livro é A Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari, nessa edição magnífica do Pipoca e Nanquim. Ele é um original do Pipoca e Nanquim, né? Pra quem não sabe, o Alexandre Calari, junto com o Bruno Zago e o Daniel Lopes, eles formam o Pipoca e Nanquim, que hoje em dia eu creio que seja a editora de quadrinhos mais foda do país. E eles já lançaram alguns livros também, incluindo A Profecia do David Seltzer, que eu falei no vídeo anterior, e do próprio Alexandre Calari, A Floresta das Árvores Retorcidas. Eu quero tirar uma parada do caminho logo, que pra mim é o único defeito, e não é nem um defeito do livro. Eu acho essa edição magnífica, eu acho ela muito linda, de verdade, eu acho ela incrível, foda pra caramba, só que eu acho que ela não reflete os verdadeiros horrores que estão dentro do livro. Ela parece ser de um livro bem mais leve do que esse livro é de verdade. Mas aí também eu tô procurando cabelo em ovo. A edição é incrível e o livro é foda pra caramba. Do que se trata A Floresta das Árvores Retorcidas? Nela a gente segue um cara que acabou de se divorciar, que é o Adam, e ele se muda pra uma cidade no interior de São Paulo. Ele tá basicamente tirando o ano sabático, ele tá se afastando de tudo e de todos que ele conhece. Rolou umas merdas aí na vida dele, ele mesmo fez umas porcarias, e ele tá tentando se reerguer, sabe? Lugar novo, vou passar um tempo aqui sozinho, com meus pensamentos e tal, quem sabe eu não consiga transformar isso numa espécie de terapia. Só que a cidade, ela é muito esquisita, os habitantes dela são muito esquisitos. Já nas primeiras noites, o Adam, ele tem contato com algumas paradas estranhas no quarto dele, e aí ele vai começar a perceber que aquele lugar, ele não é bem o que ele aparenta ser. A Floresta das Árvores Retorcidas nada mais é do que uma homenagem. Ela tanto é uma homenagem aos mitos de Cthulhu, ao H.P. Lovecraft, quanto é uma homenagem a clássicos filmes de terror, filme de zumbi, filmes trash, que é umas paradas que eu sei que o Alexandre Calari gosta pra caramba, eu acompanho o canal dele, que é o canal do Pipoca Nanquim, né, enfim. E como o próprio Alexandre descreveu, ele chegou num período da vida dele que ele começou a repensar muitas coisas. Ele já passou da metade da vida dele, né? Ele tá na meia-idade, como ele mesmo falou, né? Isso são palavras dele, não minhas. E ele criou um personagem aqui que basicamente tem certos questionamentos que ele mesmo tem, sabe? Então, tipo, ele jogou vários desses questionamentos como uma forma de terror nesse livro aqui. Ele transformou pensamentos dele em terror aqui, sabe? Pensamentos que basicamente todo ser humano tem. A Floresta das Árvores Retorcidas não economiza no sangue, o que é uma coisa sempre boa, cara. Eu adoro livros violentos. E o Alexandre Calari, ele gasta umas boas páginas criando uma atmosfera de tensão absurda. A gente é jogado nesse lugar que as pessoas chamam de Arkham, mesmo sendo no Brasil, olha aí, Lovecraft. Enfim, a gente é jogado nesse lugar junto com o protagonista, o Ada, e a gente tem que descobrir meio que como funciona a dinâmica da cidade, sabe? Ela é uma cidade pequena, padrão, todo mundo se conhece. Existem pessoas que são meio que bizarras e tudo bem pra galera da cidade, porque eles já estão acostumados com isso e tal. Só que pros olhos de fora, essas bizarrices, elas não são bem vistas. Ele é um livro que ele vai buscar te incomodar bastante e ele vai conseguir. O Alexandre Calari escreve muito bem e A Floresta das Árvores Retorcidas é a prova disso. O próximo livro é de um cara que eu já li quase todos os livros dele esse ano, inclusive eu tô querendo fazer um vídeo. Eu já vi esse vídeo por aí no YouTube, tipo, várias pessoas já fizeram. Mas eu queria fazer também, que é um vídeo ranqueando todas as obras dele, assim, um vídeo atualizado, basicamente, porque nem tudo tinha sido revelado, nem tudo já tinha sido publicado, então eu quero fazer esse vídeo aí, porque eu tô gostando muito das coisas que eu tô lendo dele. Eu tô falando do Rafael Montes com o livro O Vilarejo, foi um dos que eu mais gostei dele, junto com Suicidas. Mas se eu quero pegar terrorzão mesmo, terror raiz, eu acho que O Vilarejo é o livro que eu tenho que ir. O Vilarejo vai contar uma história, pasmem, de um vilarejo. Esse vilarejo ele aparenta ser na Europa Oriental, né, ou em algum país desses assim subdesenvolvidos da Europa Oriental. Ele é basicamente afastado de tudo e de todos, ele quase sumiu do mapa. E esse vilarejo ele tá tendo uma escassez muito grande de comida. As pessoas, as autoridades basicamente ignoram a existência dele, as pessoas têm que sobreviver por elas mesmas. Só que um dia uma nevasca chega lá e a gente acompanha em vários contos personagens que vivem nesse vilarejo. E um pouco da índole deles.
que não é das melhores, diga-se de passagem, mas eu acho que vocês já esperavam isso, por se tratar de um livro do Rafael Montes. O que eu acho foda no Vilarejo é que, além dele ser um livro pequeno que tu mata numa sentada, cada conto desses é um pedaço de um quebra-cabeça, quase. Inclusive, acho que fala aqui, cada conto desses é uma peça que serve pra você montar um panorama geral daquele lugar e dessa história. Você vai conhecer esse personagem vai se ligar com esse aqui, e disso aqui vai acontecer tal coisa, e aí tal personagem está escondendo tal segredo que se relaciona a isso aqui e tal. E tudo isso é feito num livro tão pequeno que eu fiquei impressionado com a profundidade que ele tem, sabe? Eu canso de falar isso aqui, mas pra mim o melhor livro de terror é o que consegue não só te trazer um elemento sobrenatural muito bom, mas também misturar a humanidade nisso, sabe? Te mostrar que existe também terror no ser humano. É onde existe o maior terror. E o Vilarejo, cara, ele faz isso com maestria. De fato, é um dos melhores do Rafael Montes. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo pra vocês ranqueando. O que vocês acham? Deixem no comentário. E falando de terror sobrenatural que explora o lado humano, a gente chega em Ultra Carne, do meu autor nacional favorito, César Bravo. Esse ano, ele foi um ano muito singular, né? Pra dizer, no mínimo. A gente costuma fazer muitos eventos aqui em Manaus. O Viagens Literárias, eu digo, né? A gente costuma reunir os fãs de livros aqui de Manaus. A gente se reúne em um espaço, em uma livraria grande aqui da cidade. E a gente fala sobre diversos assuntos. A gente sempre teve essa vontade de trazer um autor pra cá, um autor grande. Pra quem não sabe, a gente é parceiro há 2 anos, eu acho, da Dark Side Books. E aí eu li o VHS, né? Tem resenha aqui, inclusive, logo de quando eu terminei de ler o livro. E aí a gente ficou nessa ura, sabe? Tipo de, pô, cara, e se a gente trouxesse o César Bravo aqui pra Manaus? Seria muito foda trazer ele pra cá, hein? A gente podia falar com a Dark Side, a gente podia falar com alguns dos nossos contatos lá. Enfim, rolou. Inclusive foi, eu acho que o único evento literário que teve esse ano, né? Antes da pandemia, a gente trouxe ele em fevereiro, antes do bagulho todo estourar. O evento foi um sucesso, o pessoal se amarrou no César, se amarrou na história dele. Todo mundo basicamente saiu com o livro autografado lá, mesmo quem não tinha o livro. Desceu na livraria pra comprar e voltou. Por se tratar de um evento que era especificamente sobre o VHS, a gente passou pouco tempo falando do Ultra Carne, que foi a primeira coisa que o César lançou pela Dark Side Books. Eu mesmo não tinha terminado de ler o livro na ocasião do evento, né? Acho que faltavam duas das quatro histórias que tem aqui. E eu pensei que eu fosse gostar desse livro bem menos do que eu gostei do VHS, mas na verdade eu não consigo decidir qual dos dois é meu favorito. Provavelmente é o VHS e tal, por ele ter trazido tantas coisas boas pro Viagens e tal, por ter esse fator. Mas vou te falar que o Ultra Carne, ele não fica muito atrás. Como eu posso definir esse livro? Ele é um livro, acima de tudo, cru, do jeito que eu gosto. Renan, do que fala o Ultra Carne? A gente tem essa figura que é um garotinho cigano, que é o Lester. O livro ele se passa no Brasil, apesar do nome do moleque ser Lester e tal. A primeira história do livro é sobre ele, e ele é basicamente a figura central do livro, e tipo, a parte sobrenatural inteira meio que advém dele. E dessa figura que é basicamente um totem religioso, que é a ciganinha. O Lester ele é um moleque que ele gosta muito de pintar, só que sempre que ele pinta, né, com a tinta dele, ele tem uma tinta especial que ele leva pra lá e pra cá, coisas dão errado, basicamente. E todas as 4 histórias giram em torno do Lester, dos quadros dele, da tinta dele e da ciganinha, principalmente. Ele é um livro que ele discute humanidade, é um livro que ele discute infância, é um livro que discute religião, muita religião, ele discute isso muito, o que é uma parada que eu sempre acho legal de se tratar em livros de terror. E ele não se trata de um livro de contos, ele se trata, na verdade, de um romance fracionado, se é que eu posso dizer assim. É uma história inteira que é composta de 4 histórias, sabe? 4 histórias formam um todo. Enfim, são 4 contos. Eu não vou falar mais sobre cada um deles pra vocês, porque eu basicamente li o Ultra Carne às cegas. Eu nem sabia da parada do Lester, nem sabia que tinha relação com essa cultura cigana e tal. E aí quando eu peguei ele, eu tive várias surpresas boas. Então eu quero resguardar alguma dessas surpresas pra vocês. O que eu posso falar? Eu posso falar que em cada um desses contos, como eu falei antes do Rafael Montes, o elemento humano tá ali, sabe? A gente tem o sobrenatural, as coisas estão ali, elas podem acontecer de tal forma, mas qual é o pontapé disso? É sempre alguém que está querendo fazer alguma desgraça, é sempre alguém que está querendo um ganho pessoal, que acaba entrando em contato com essas coisas sobrenaturais para conseguir essa parada, e isso obviamente traz consequências. Quem procura... Ultra Carne é um puta livro de um puta escritor, cara, o César é foda, o meu tá autografado, inclusive, morram de inveja. Aqui, ó. A parte do morro de inveja foi brincadeira, tá, gente? Não quero que ninguém sinta inveja de nada, não. Mas enfim, Ultra Carne é terror nacional feito
da melhor maneira possível, cara. Provavelmente é um dos melhores livros de terror nacional que eu já li. Os livros que tiverem disponíveis na Amazon, desses 3 aqui, vão ter o link aqui embaixo para você comprar por esse link e ajudar a gente a crescer, como sempre. Vou fazer mais vídeos desses aqui, de recomendar 3 livros de terror nacional, com certeza, porque eu tenho bem mais coisa para falar. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Por favor, curtam e comentem esse vídeo, né? Compartilhem se possível. Eu creio que seja isso. Tchau.